Meu nome é Camila, sou de Vitória, Espírito Santo, e vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu nasci católica, numa família católica, e com o tempo meu primeiro namorado foi espírita, e eu entendi, fui estudando um pouquinho mais do espiritismo e tal, e por fim eu acabei namorando um batista. E chegou uma hora que a gente precisava decidir se casava ou terminava, e o que pegava era a religião. E acabou que a gente brigava por causa de religião. Eu tinha um pensamento muito irracional, era evolucionista, e eu tinha por hobby estudar um pouco de paleontologia, história mundial e tal. E eu cheguei para ele e falei assim: eu vou provar para você que a Bíblia está errada. Eu ia tentar colocar um pouquinho de ciência na cabeça dele, né? E aconteceu o contrário. Acabou que Deus foi me mostrando o que a Bíblia estava querendo dizer para mim. E quando eu fui estudar um pouquinho do lado do criacionismo, eu fui procurar na internet e eu vi alguns testemunhos do Dr. Walter Veith, que era um ateu, e ele era PhD em evolucionismo, e ele tinha virado criacionista adventista do sétimo dia. Então foi esse cara que me converteu através da internet. Eu comecei a dar mais crédito para a Bíblia, e com isso eu fui seguindo uma linha racional dentro da Bíblia. Eu fui ver o relato do Daniel, da profecia de Daniel, né, que tinha uma linha racional dentro da história mundial. E eu fui seguindo isso, aí eu fui vendo algumas coisas que foram me impressionando, e eu cheguei para começar a ler o Apocalipse. E dentro de 2 semanas, lendo o Apocalipse, isso começou a me causar um certo desespero, porque eu fui vendo que eu estava totalmente errada, minha família estava totalmente errada, e eu comecei a ficar desesperada e querendo saber mais, e estudando várias coisas ao mesmo tempo. E acabou que dentro de 2 semanas, eu abri a Bíblia, e lendo o Apocalipse, fui chegando a algumas conclusões, e eu decidi, assim, vou largar tudo da minha vida, vou largar meu trabalho, vou largar meus estudos. E eu cheguei para minha mãe e tinha comentado isso, né? E ela ficou desesperada, achando que eu ia me matar. Aí, eu saindo de casa, ela ficou na porta, assim, tentando me segurar. E eu falei que, assim, calma, mãe, não vou me matar não, mas eu vou ter que ir lá no meu trabalho. E nisso eu fui lá no meu trabalho, conversei com o meu chefe, conversei com a filha dele, que trabalhava com a gente. E ela era uma adventista do sétimo dia. E eu comentei alguma coisa do Apocalipse lá, que eu estava desesperado, que eu ia largar o trabalho. E ela falou assim: calma, vamos conversar. Eu fui para casa dela, e eles foram me explicando mais coisas, e as coisas foram se encaixando dentro da minha cabeça. Só que eu estava tão desesperada que eu não confiava mais em ninguém, e eu tinha surtado naquele dia mesmo. E aí eles ficaram preocupados, chamaram minha família, eles foram lá na casa deles, me pegaram, me levaram para um psiquiatra. Eu conversei, comecei a ficar mais calma, fiquei 4 dias sem fazer nada. E aí que as coisas foram se encaixando, né? Então, a partir daí eu comecei a ter um estudo bíblico com mais calma, com menos desespero, né? Apesar de eu ainda estar desesperada, porque minha família é toda católica, então a gente se preocupa com os nossos parentes, com os nossos amados. Então, de lá pra cá, eu tenho uns 4 meses já, 3 a 4 meses, que eu descobri a verdade, e hoje eu fui batizada em nome de Jesus. É isso aí.